Então, nesse painel, a gente vai falar da filosofia Tekuá Porã, né, como ela pode influenciar a vida na escola, e discutir também a importância das filosofias da diáspora, né, da educação quilombola, da alimentação, nesse contexto educacional. Então, para darmos início a esse painel, eu gostaria de chamar, eu tenho o prazer de convidar a Ruth Costa para compor aqui comigo. Ela é doutora em Educação em Ciências e Saúde e professora adjunta do Instituto de Alimentação e Nutrição do Centro Multidisciplinar e do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Saúde, ambos da FRJ. Líder do grupo de pesquisa e extensão Culinafro, que, aliás, eu tenho uma surpresinha para vocês hoje. E membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas, NEAB. E também tenho o prazer de apresentar Cacaerá, que é escritor, educador, terapeuta, empreendedor social, conferencista, precursor da literatura indígena no Brasil, autor de 16 livros, entre os quais os premiados A Terra dos Mil Povos e Menino Trovão. Fundou há 30 anos o Instituto Arapoti, que desenvolveu projetos no Brasil e na França, com foco na valorização dos saberes tradicionais e dos povos originários. E, aliás, tem um livro dele aqui também, recém-lançado, depois vai ter o QR Code da editora, Tekuá, né? Que eu já tenho autógrafo, então, galera, ó, peguem aí, imperdível. Bem, e para começar, a gente sempre começa, e esse painel aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Não se pode falar de educação indígena, nem de educação afro, sem falar do corpo. E a gente preparou uma sensibilização para vocês. Então, gostaria de chamar a Ruth para fazer essa super resenha. À vontade, Ruth. Boa tarde a todas as pessoas presentes. É um prazer estar aqui. Como foi falado, eu me chamo Ruth Costa, sou uma mulher preta, cabelo crespo, estou usando uma calça e uma blusa preta. Queria convidar todas vocês para ficarem de pé. Vamos cantar e dançar, movimentar os nossos corpos movimento, território, memória. A gente vai falar aqui, né, de muitos valores civilizatórios negros e dos povos indígenas. Então é preciso exercitar também, trazer o nosso corpo para a roda, para pensar, para dançar, para gingar. Eu vou cantar junto com vocês e vou dançar junto com vocês e junto com o Giovanni. Uma canção que eu aprendi com a Inara Nascimento, que é uma professora indígena. E essa música fala sobre o processo de fazer farinha, farinhada. Quantos aqui conhecem o processo de fazer farinha, casa de farinha, coisa linda? Então, para fazer farinha é preciso peneirar, tá? Então, a gente vai cantar uma canção que eu vou ensinar. Quando eu fizer o convite, alguns convites específicos, vocês vão fazer um movimento de peneirar a farinha, dançar e peneirar. Eu quero usar o tipiti. Então, usa o tipiti. Eu quero pilar. Mas tem que fazer a farinha, tá bom? Então, vou cantar e vocês vão repetir. Para fazer a farinha da muita gente eu vou chamar. Para fazer a farinha da muita gente eu vou chamar. Só quem sabe de farinha venha peneirar aqui. Só quem sabe de farinha venha peneirar aqui. Isso aí. Agora foi só o treino, tá, gente? Vamos tentar ocupar os espaços fora aí das cadeiras, tá bom? Então vamos batendo palma e cantando comigo. Para fazer a farinhada, muita gente eu vou chamar. Pra fazer a farinhada, muita gente eu vou chamar. Só quem sabe de farinha, venha peneirar aqui. Só quem sabe de farinha, venha peneirar aqui. Vou chamar os flamenguistas para peneirar aqui.
Só quem sabe de farinha venha peneirar aqui. Só quem sabe de farinha venha peneirar aqui. Vou chamar os professores para peneirar aqui. Cadê a peneira? Só quem sabe de farinha venha peneirar aqui. Só quem sabe de farinha venha peneirar aqui. Vou chamar a escola pública para peneirar aqui. Só quem sabe de farinha venha pilar aqui. Vamos pilar! E é isso, gente. Obrigada. Ai, deu vontade de continuar, né, gente? Respiraram? Tranquilo? Podemos seguir? Retomou o fôlego? Então, Ruth, para começar esse painel, eu gostaria de fazer uma provocação. Qual é o problema da perspectiva folclórica da cultura afro-indígena nas escolas? Foi muito intencional trazer a dança para começar esse painel hoje, porque quando nós estávamos pensando essa mesa, uma das questões que nos inquietava muito é como as culturas afro-ameríndias são tratadas no contexto da escola, né? Muitas vezes, no dia 20 de novembro, as crianças vestidas de chita dançando uma música da Bahia. Não tem problema da roupa de chita, não tem problema da Bahia. O problema é reduzir a cultura, algum conjunto de representações estereotipadas ou pensar alguns signos culturais e trazer isso fora do contexto cultural onde foram produzidos, ou fora, ou alheio às pessoas que as produziram. Né? É pegar o angu de uma cozinheira quilombola, por exemplo, que tem uma história, uma trajetória, uma luta, e transformar aquele angu com taioba em comida típica. Típica de quem? Qual é a cor dessa pessoa que produz a comida? Quais são as lutas desse território para se manter vivo? Então, o problema da folclorização é exatamente esse, né? Você distanciar aquilo que tem significado, sentido, que é fruta de luta, de história, que tem um contexto social, e transformar numa apresentação para entretenimento. Quando a gente traz o corpo para abrir a roda hoje, é pensar que o corpo, na perspectiva, né, das filosofias, dos valores civilizatórios negros, ele não está em contraposição à razão. O corpo é parte do ser. O corpo está integrado à existência. Então, diferente de uma perspectiva ocidental, do norte global, que separa a razão, ou que coloca a razão como lugar de existência, né? Uma existência individual, eu penso, logo existo. Então, é uma existência a partir dessa razão, dessa cabeça, desse busto que é homenageado na porta dos auditórios, dos centros de referência de pesquisa, é que o corpo também pensa. O corpo na capoeira, de cabeça para baixo, está pensando. É um movimento, né? É o pensamento em ação, é a ação em movimento, né? Então, é conectar e não associar esse corpo da cultura a esse corpo que está próximo da natureza, desse corpo que é primitivo, que está mais associado à dimensão sensitiva do que da razão. Né? As nossas filosofias, os nossos valores constroem o pensamento, constroem a existência a partir de uma ideia do todo. Então, o corpo é também razão, o corpo também é movimento, o corpo é território, o corpo é memória, o corpo está ali presente, né? E a cabeça também é corpo. Então, é essa ideia de trazer, né, e fazer essa chamada de atenção, que a cultura também é um processo de construção de pensamento. Maravilha. Cacá,
qual é a contribuição da Lei 11.645 para a cultura afro-indígena nos currículos? E aí a gente poderia pegar o gancho, né, da Ruth e trazer um pouco também essa questão do corpo, né, na escola. Sim. Bom, boa tarde a todas, todos. Uma alegria estar aqui com vocês, começar dançando, né, nessa prática. Bom, inicialmente é necessário dizer que essa lei, a 11.645, ela é resultado de um esforço muito grande, de um trabalho muito grande de pessoas, de líderes, de grupos, né, dos povos indígenas, e que, graças à luta também de líderes, de pessoas, né, do povo preto, né, do movimento negro no Brasil, que nós conseguimos ter, pelo menos na lei, esse espaço legal de constituir nas escolas, na grade curricular, um momento para trazer as contribuições dessas culturas ancestrais, né, indígenas, africanas, afro-brasileiras, afro-indígenas. Então, essa lei, se por um lado vale por esse esforço, que, se eu não me engano, é de 2013, né, é uma luta antiga, né, muito antiga, nem vamos entrar nisso, né. Por outro lado, a materialização dessa lei nas escolas, principalmente nas escolas públicas, ainda está longe, de 2013 para cá, de ser uma realidade, né? Nas escolas, não vou generalizar, mas uma razoável maioria, né, de escolas continua, de um lado, folclorizando, né, como foi demonstrado aqui, como a Ruth colocou, essa temática, né, tanto a indígena, quanto afro-brasileira, quanto africana, e mais do que folclorizando, né, reduzindo a efeméride, né, no caso da questão do preto em novembro, da questão indígena em abril. Então, você vai na escola, chega assim, em abril chegou a nossa vez, mas aí a nossa vez é aquele momento de pintar as crianças, né? Pintar o rosto de urucum, de uma tinta vermelha para lembrar o urucum, e para dizer que o índio gostava de nadar, o índio gostava de caçar, né? O índio gostava de correr no mato. Percebem que essas palavras sempre acontecem no passado, como se não existisse mais povos indígenas e essas coisas, né? Então, a lei está aí, mas nós temos ainda essa limitação em relação a como que se dá a implantação dos conteúdos nas escolas, né? Porque, na verdade, a temática indígena ela é abrangente, ela é extensa, ela é complexa, precisa ser dado mais o devido valor, que ainda não é realidade. Perfeito, Cacá. Qual seria a contribuição da filosofia Tekuá Porã, né? Tekuá Porã significa bem viver. O bem viver. Né? Qual seria a contribuição dessa filosofia para a educação? Porque eu acho que os docentes aqui, né, se deparam, né, muito com como trabalhar a cultura indígena se eles nem têm contato com a cultura indígena. Quantos aqui têm contato com a cultura indígena, gente? 2, 3, pouco, 4, né? 5, 6 pessoas. 6 pessoas tiveram contato, né, numa audiência imensa, nesse auditório imenso. Uhum. Então, que contribuição essa filosofia traz, né? E você fala que um dos pilares no seu livro dessa filosofia é o bem pensar, bem sentir, bem fazer. Como essas 3 máximas, né, 3 mantras, eu diria, podem conectar a educação? Bom, a primeira contribuição é a sociedade como um todo reconhecer
que essas culturas, essas matrizes ancestrais, têm filosofias. Quer dizer, tem visões de mundo, tem cosmovisões, né? Essa é a primeira. E talvez a mais difícil, primeiro, esse reconhecimento. Porque, como vocês sabem, até o ano de 1989, que é pouco tempo aqui atrás, é o ano dessa última Constituição que o Brasil teve, né? A 7ª Constituição que o Brasil tem, e a primeira Constituição, devido a muitas pressões, que os povos indígenas deixam de ser considerados como coisas e passam a ser considerados como um potencial cidadão. Não sei se vocês se lembram, mas na Constituição do Brasil, no capítulo do Índio, se diz o seguinte, que os povos indígenas, a Constituição anterior diz, não são capazes de exercer cidadania, né? Porque não têm condições de serem capacitados. E isso vem das constituições anteriores, que, por sua vez, vem do século XVI, que se diz que as pessoas que habitavam aqui não eram gente. Então, não tinha cultura, né? Não tinham condições de exercer uma base de uma cidadania. E, na verdade, isso nasce como uma estratégia lá atrás para justificar a escravização dos povos indígenas, porque a primeira escravização que teve aqui foi a escravização dos povos indígenas, e para justificar essa escravização, porque havia um embate na época que os povos autóctones mereceriam a liberdade, a não ser que fossem bárbaros, que fossem coisas, que não fossem gente. Então, foi através desse mecanismo que se colocou e que se produziu toda uma literatura, e que a primeira escola que se cria no Brasil, que é a escola em São Paulo, o Colégio de Piratininga, 1554, é para produzir essa informação que está no imaginário do brasileiro até hoje, de que nós não temos, nós, antepassados, não temos cultura, né? Não temos um pensar próprio, não temos alma, né? E a primeira contribuição que essa filosofia traz nossa, aqui tem um pensar, tem uma filosofia. Porque no documento de nascimento do Brasil, se diz que aqui habitavam povos sem rei, sem lei, sem fé, sem cultura. Você lê isso na Carta do Caminha. Então, o primeiro ponto é esse, né? Mas o ponto mais importante, é preciso abrir um parênteses e dizer que essa filosofia do bem viver, ela é uma síntese de várias filosofias, de várias cosmovisões, não só do Brasil, mas de toda a América do Sul, né? Onde alguns dos principais povos, só no Brasil são 387 povos, nas Américas é muito mais do que isso, e alguns desses principais povos nomearam, né, alguns princípios comuns a todas essas visões de mundo como uma filosofia. Ou seja, é uma filosofia que sintetiza o modo de ser de toda uma diversidade de povos. Então, uma das contribuições dessa filosofia é que ela nos ajuda a compreender essa diversidade de povos como portadores de algumas conexões em comum, né? Seria o segundo ponto, né? É importante dizer isso, né? Os principais povos que dão nome a essa filosofia é justamente o povo Guarani, o povo Aimara e o povo Quechua. O bem viver, ela nasce, ela retomada, nasce de uma retomada já no século XXI, ou seja, muito recente,
à medida que as comunidades indígenas vão ocupando determinados espaços na sociedade, principalmente na Bolívia, no Equador e no Brasil, né? Nessas épocas, né? Então, ela tem essa importância de ser um período de um processo que denota essa tentativa nossa de sair dessa invisibilização da sociedade, que existe até hoje, né? Até hoje tem, né? Antes de vir para cá mesmo, eu pegando a Uber para ir até o hotel, o motorista da Uber me pergunta se eu sou brasileiro, né? E não é a primeira vez que perguntam, né? De vez em quando me perguntam: ah, você é brasileiro, né? Então, nós somos os únicos povos que somos estrangeiros em nosso próprio lugar, em nossa própria nação, né? Bom, e o terceiro ponto da filosofia, da importância da filosofia, é do que ela trata. O que trata o bem viver? Ela trata de uma questão, e é uma filosofia ancestral, mas que trata de uma questão que tem uma necessidade muito contemporânea, porque ela trata de nos colocar numa condição de acolher a natureza, a comunidade, as pessoas, né? E o indivíduo como uma condição básica para haver um bem viver, né? Para haver o bem viver tem que haver uma harmonia, uma interação entre o indivíduo, a comunidade e o lugar onde nós habitamos, né? Sem haver essa integração e coerência entre indivíduo, comunidade e o lugar onde eu habito, não há um bem viver, né? Então, esse é o ponto, vamos dizer assim, do que a filosofia trata mesmo. A expressão para isso em Guarani é tecoá, porã, né? Ou tecoá. Muitas vezes a palavra tecoá é traduzida como uma aldeia, é traduzida como território, né? Mas, na verdade, é muito difícil traduzir os nossos conceitos quando passa para a língua ocidental. Porque não é a questão de português para o tupi, mas é questão de conceitos que têm a ver com visões de mundo, né? Na sociedade não indígena, território é o quê? É um espaço, atualmente, para ser negociado, né? Vendido, comprado, explorado, né? Limitado por determinados interesses. Quando a gente fala território, na cabeça de vocês, na cabeça ocidental, vem isso. Quando a gente fala tecoá, não dá para traduzir na mesma moeda, porque na cultura indígena, território ou tecoá, antes de mais nada, ele não é fixo. E ele não é assim, essa parte daqui é meu, essa parte de lá é seu. Não tem essa história, não existe isso. Por isso que uma das coisas mais difíceis que tem no Brasil é demarcar um território indígena, né? É uma das coisas mais complexas. Precisa de antropólogos, precisam de sociólogos, precisa de juristas, precisa de pessoas que entendem essa filosofia, esse modo de pensar, de ser, para, mesmo assim, não é algo que você pode delimitar, porque além de ser um espaço que se move para nós, um território, é o espaço que move a comunidade. Território inclui comunidade, que é outra palavra difícil da sociedade não indígena entender. A gente fala comunidade, vocês pensam em pessoas. Quando o indígena fala em comunidade, ele pensa em pessoas, pensa em montanha, rio, a árvore que está do lado, os bichos que circulam, tudo isso é comunidade, né? Entendeu? E lugar, território também é a tua subjetividade, vamos dizer assim, teu território interior. Então, essas três coisas dizem respeito ao bem viver. Essas três coisas têm que estar integradas para haver um bem viver.
que é muito diferente de viver bem. Né? Viver bem, vocês sabem. Viver bem, né? Quando você ganha razoavelmente, mora adequadamente, tem um certo conforto, é viver bem. Não, nós não queremos isso. Claro, isso deve ser uma conquista natural. Nós queremos o bem viver, que diz respeito a nós todos. Não só a povos indígenas, mas a nós todos como comunidade de vidas, não de pessoas. Perfeito, Cacá. Né? Nossa, é uma aula, né, gente? Que aula, né? De conhecimento do Brasil. E só uma observação bem rápida, né? A nossa Constituição é considerada uma das mais democráticas do mundo, né? E quando o Cacá traz isso, será que é mesmo, né? Porque, assim, quantas pessoas são consideradas coisas, né? Na nossa Constituição. Não é, a gente tem que ler a Constituição pelo que não está dito. Eu acho que você está trazendo pelo que não está dito, mas também o que está dito, né? Está dito que o indígena era considerado coisa, sim, mas tem o não dito da Constituição. Os povos originários ainda não têm a tão famosa democracia ocidental. Eu acho isso fundamental. Nós não somos considerados gente ainda na atual Constituição, somos meio gente. Isso é total absurdo, né? Total absurdo, e a gente tem que condenar. E que bom ouvir aqui nesse painel essa fala, porque é fundamental. Ruth, eu queria conectar com o Cacá, né? O Cacá falou muito disso, dos indígenas não serem considerados, né, não gente, e de certa forma a filosofia a filosofia afrodispórica, né, que a gente chama, que é a filosofia que veio, muito influenciada, né, a filosofia brasileira, ela veio para a filosofia afro-brasileira, ela bebeu em vários povos, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, nós temos o Iorubá, mas nós também temos o Banto, nós também temos Angola, não é isso? Então, como essa filosofia também lutou contra essa coisificação, porque o negro também foi coisificado, né? E como a gente pode trazer isso para um ambiente educacional, para um novo ambiente um ambiente educacional mais saudável, que preze também pelo fator que você é especialista, né? Que é a questão da alimentação, que é tão caro. Então, eu queria conectar, né, aqui, Cacá, você nesse tema da alimentação, mas também da filosofia afrodiaspórica, que, inclusive, gente, só salientando, alguém que faz filosofia ou já fez filosofia? Alguém teve aula de filosofia africana na escola? Na universidade? Indígena? Pouquíssimos, né? Então, isso mostra como o Brasil não conhece o Brasil, né? Como diria a Elis Regina, o Brasil nunca foi ao Brasil, o Brasil nunca foi ao Brasil, né? É a provocação que a Elis fazia e que eu acho que cabe. A gente não conhece a nossa cultura. Me veio agora a experiência que eu tive no processo de doutoramento. Eu morei numa comunidade quilombola por quase um ano, uma comunidade que fica no município de Quissamã, na região norte fluminense. Eu estudei as práticas educativas da comunidade, uma delas o jongo, mas me vi muito no espaço da cozinha, pela minha formação. Eu sou nutricionista de formação, então um lugar que eu me sinto especialmente confortável é na cozinha e com as mulheres. Então, muitos aprendizados ali, né? O meu professor, meu orientador, me indicou uma série de textos para leitura antes de chegar à comunidade. Eu li bastante sobre uma ética chamada Ubuntu, não sei se vocês já ouviram falar, né? Uma percepção de mundo que considera outras existências que não a própria, e as outras existências não humanas, né? As existências dos não vivos, dos minerais, dos vegetais, né? É olhar e considerar que aquela árvore existe e é nosso parente, e eu existo porque ela existe, né? Essa existência é importante, essa existência em unidade, em integração. E aí eu queria compartilhar duas experiências que falam um pouco, né, de uma forma mais concreta sobre a ética Ubuntu.
e a questão de elementos de filosofia africana a partir da cozinha. Quando eu fui morar nessa comunidade, eu fui de carro até a comunidade, porque nessa cidade onde a comunidade se localiza, não tem transporte público. Então, quando você chega à rodoviária de outra cidade, você não tem deslocamento. Não tem ônibus, trem, van, táxi. Então, você se desloca como ali, né? E eu não conhecia a comunidade antes. Ouvi falar e resolvi aparecer na comunidade e pleitear a minha inserção ali para estudar. Mas, quando eu cheguei à comunidade de carro e uma família me acolheu, eu percebia que o meu deslocamento, o meu trânsito na comunidade, que tem vários núcleos que são distantes, então, tem 5 núcleos que compõem uma mesma comunidade quilombola. Eu ficava em um desses, que chamava Sítio Santa Luzia. Quando me deslocava para os outros, eu fazia esse percurso de carro. Mas ninguém conversava comigo de outro tema, a não ser o fato de eu ser uma mulher que dirigia um carro. Meu Deus, eu vou ficar quantos meses aqui, não vou conseguir conversar com as pessoas das coisas que eu quero conhecer. As crianças me paravam, falavam: tia, quem te deu esse carro? Como você dirige esse carro? E aí eu ficava assim: meu Deus, esse carro está me atrapalhando. Mas eu via que as pessoas se deslocavam a pé e de bicicleta. Falei: opa, vou voltar a Macaé, que é a cidade onde eu moro, vou até um bairro assim, bem periférico, vou comprar uma bicicleta usada. Eu quero ver se as pessoas não vão conversar comigo. Aí coloquei, não sei como, a bicicleta dentro do carro, cheguei à comunidade. Quando eu tirei a bicicleta do carro, o Chiquinho, que era a pessoa que me abrigava, falou assim: Ruth, comprou uma bicicleta velha. Eu falei: Chiquinho, essa é a intenção, eu não quero chamar atenção. Ele falou: mas esse paralama está desconectado. Eu falei: mas eu não sei consertar. Tá bom assim mesmo, eu gostei, é cor azul, é minha cor favorita. E lá ia eu, andando, anunciando a minha chegada, né, porque o paralama ia fazendo barulho. Quando eu chegava no lugar, as pessoas já sabiam: ih, Ruth chegou. Mas, à medida que eu fui me desvencilhando do carro, que era o objeto que me atrapalhava, e fui andando num meio que as pessoas reconheciam, eu passei a ser chamada para tomar cafezinho, para cuidar da horta, para ir ao galinheiro. E fui me misturando ali, fui me integrando à comunidade, lavando banheiro, lavando louça, cozinhando, olhando criança. Eu ia a sepultamento, fazia absolutamente tudo. Em um dado momento, eu estava num memorial, cheguei com a minha bicicleta, fui conversar com uma educadora. Ao sair do memorial, onde estava a minha bicicleta? Falei: saí do Rio de Janeiro, porque eu sou natural da Baixada Fluminense, Nova Iguaçu. Saí de Nova Iguaçu para ser assaltada dentro do quilombo? Pelo amor de Deus! Eu fiquei desesperada, mas eu tenho certeza que eu deixei minha bicicleta aqui na porta, andei para lá, andei para cá, andei para lá. Até que alguém me gritou: ei, Ruth! Fulaninho pegou a bicicleta e já vem. Falei: como a bicicleta? A minha bicicleta. Entendeu? E aí a pessoa chegou, não me pediu desculpa, colocou a bicicleta, sorriu. Falei: gente, que negócio é esse? E todo lugar que eu ia, quando saía, já ouvia: ei, Ruth! Ei, Ruth! Eu tinha que aguardar o tal fulaninha, tal pessoa devolver a bicicleta. Aí passou, enfim. Saí da comunidade, deixei a bicicleta lá e voltei para terminar, né, o doutorado, defender a tese. E, ao escrever a tese, a ficha caiu. Falei: a comunidade me ensinou na prática uma ética que eu li. Então, à medida que eu fui me tornando comunidade, a bicicleta era de todo mundo. Porque eu não partilhava a horta, eu não comia comida,
Eu não ia ao enterro, eu não interagia com a comunidade interagia comigo. Ela estava me dizendo, seja bem-vinda. E eu com raiva que o povo estava usando a minha bicicleta. E escrevendo a tese, eu falei, nossa, aqui, ética Ubuntu, entendi. Aí liguei para Chiquinho. E aí, Chiquinho, tudo bem? Ele falou, pintei a bicicleta de verde. Entendeu? É nossa. Agora é a nossa cor favorita. E a bicicleta ficou lá, enfim, nunca mais soube. Deve estar circulando por lá, né, anunciando a chegada. E a outra questão é o bolo falso. O bolo falso é uma receita da comunidade que ninguém sabe a receita, a não ser 2 cozinheiras que são consideradas mestras. Uma delas, né, eu pedi, por favor, pelo amor de Deus, para preparar o bolo, porque eu queria, pelo menos, experimentar, saber o sabor, né? Quando cheguei à casa dela bem cedinho para tomar café, o bolo já estava pronto, porque ela não queria nem que eu visse a receita sendo preparada. Mas tudo bem, muito lindo, uma casquinha crocante, assim, falei, gente, que delícia. Fui tomar café e ela foi contar a história, não a receita, a história do bolo. Ela disse, Ruth, essa receita é uma receita muito antiga da comunidade e fala de uma situação em que a Ana Loreto, que era uma das senhoras da fazenda Machadinha, acorda de madrugada pedindo um bolo de milho. As cozinheiras negras precisavam preparar, mas quem vai colher mandioca, né? Falei, milho? Não. Mandioca, aipim. Quem vai colher aipim altas horas da noite? Então, as cozinheiras resolveram inventar um bolo falso de aipim. Por isso o nome bolo falso. A única coisa que eu sei é que tem farinha de mandioca. Mas o bolo parece com uma espécie de bolo de mandioca amanteigado, bem cremoso, quase um pudim. E ela dizia para mim, ninguém sabe essa receita, porque a gente não conta, a receita é nossa, né? Mas é muito interessante, né? Eu quero pegar essa historiazinha aí do bolo falso. Não sei se essa história realmente aconteceu, e não importa, porque as pessoas precisam construir histórias para comunicar certas mensagens. O que esse bolo me comunica? Que existe uma memória na comunidade da exploração do trabalho das mulheres. Né? Como alguém, alta madrugada, chama o outro para cozinhar para si. Então, é uma forma da comunidade fazer circular e não deixar esquecer, a partir desse alimento, que houve ali naquele território uma exploração do trabalho feminino negro. Então, existe ali, né, a questão da memória, da ancestralidade, uma forma de comunicar denúncias. Então, existem elementos que compõem as filosofias africanas no Brasil, que muitas vezes não são contados a partir de uma organização do pensamento ocidental, né? A partir da descrição de cada coisa, mas está ali, na bicicleta, tomada, está ali um elemento, né, do viver. E está ali no bolo também uma forma de trabalhar a memória da comunidade, dizer assim, ó, não só houve violência, mas também agência, inteligência, técnica dietética, né, a astúcia dessas mulheres, a agência dessas mulheres. Então, está presente, a gente só precisa ler. Não dá para ler na língua do colonizador. A gente fala o português, é por isso que a gente tem dificuldade de entender o tecoá. É por isso, porque a gente pensa a partir da lógica do colonizador. A gente só consegue entender quando a gente troca as lentes. Aí fica nítido de que
estão pegando a minha bicicleta, não estão me ensinando a viver em comunidade. Se a gente se perguntar assim, né? Mas como trabalha tudo isso na escola? Eu acho que aqui são senhas de como o educador pode trabalhar na escola. Eu acho que o exemplo da bicicleta, né, é o exemplo mais simples. Você está ouvindo os códigos, os símbolos da cultura? Está ouvindo o símbolo do território da cultura indígena? São metáforas, mas não são metáforas. São sabedoria. A gente fala na educação conhecimento, mas existe um outro conhecimento dito sabedoria desses povos aqui. E que a gente precisa enxergar, e mais que enxergar, ver com ação, observar. Né? Eu li o livro do Cacá, gente, né? e lembro do Cacá contando que ele ficou, né, horas observando uma folha, não foi isso, Cacá? E quanto tempo você levou para observar aquela folha até você entender o processo da folha que narrava o processo do mundo? Então, educar, trabalhar a cultura indígena e africana, gente, é trazer esses elementos poéticos, sim, para a sala de aula. Falo isso como um arte educador. Estou aqui fazendo uma ponte entre mestres maravilhosos. Mas é fundamental a gente ter essa consciência. Não é pegar uma cultura e enlatar na tua sala de aula. Isso acontece muito na educação infantil, infelizmente, eu vejo. Eu tenho o prazer de formar educadores de educação infantil e vejo isso acontecendo muito. Vejo isso acontecer na escola do meu filho, que tem 5 anos. Vejo isso acontecer na escola dos filhos dos meus amigos, das minhas amigas. Então, a gente precisa ficar... Eu acho que esse painel aqui, ele nos ajuda nesse sentido. A gente quer ouvir um pouquinho a audiência, porque eu acho que ficou tão bom o papo, e agora acho que vai ficar mais... Vai acalorar um pouquinho mais, porque eu acho que vocês estão cheios de dúvidas, né? Então, vamos abrir para algumas perguntas. A gente está bem no tempo legal, eu estou gostando desse painel, né? A gente está no tempo que a gente... Né, a reunião de pauta aqui, a gente fez o tempo certinho. A menina com o microfone vai levar, só levantar a mão, por favor. Há pouco tempo faleceu uma pessoa queridíssima, o Nego Bispo. E quando você traz a questão da alimentação, eu lembro muito do discurso dele, de que o consumo que o capitalismo traz exacerbado, né? Porque para que congelar tanta carne, né, dentro de um congelador? Para que guardar tantos alimentos que podem perecer dentro da geladeira? Se você pode consumir dia a dia, tendo na sua própria comunidade isso, né? E o quão as pessoas não conseguem viver em comunidade, no sentido dessa disponibilidade de dizer, não é meu, é de todos. E Cacá traz isso na vivência dele, né, porque é a vivência indígena que traz esse sentido de comunidade. Não é meu, é teu, é de todos, né? E aí, assim, para ambos, né, como, dentro de uma escola, criar essa consciência no corpo docente de que tudo pertence a todos, não é da minha sala, porque eu estou há quase 9 meses no sistema da SME do Rio de Janeiro, e isso me dói profundamente, quando diz, você me empresta esse brinquedo para levar para as crianças brincar? Não, porque não pode não deixar à disposição para todos, porque é daquela sala em específico, né? Então, o que é que essa educação está ensinando, né, para fora dos muros da escola? Obrigada. Vamos fazer um bloco de 2 perguntas, a gente responde, depois a gente volta. Boa tarde, estão ouvindo? Sim. Boa tarde, professora, boa tarde, professor. Eu gostaria de saber quando que esse saber ele vai para o cotidiano, para os professores, porque muitas vezes a academia tem toda uma parte belíssima, mas no dia a dia, na prática, isso a gente não percebe. Quando que essa parte do afro e do indígena, do povo originário, vai chegar à sala de aula para valorizar esse conhecimento? Porque na academia a gente perde
percebe e estuda no doutorado, no mestrado, mas e na sala de aula, na prática? Quando que vai ter essa ponte? Porque parece que tem uma barreira. Não sei se eu me fiz entender. Oi. Meu nome é Ângela, eu trabalho em escola pública e tenho muitas amigas e amigos que trabalham também em particulares. E eu queria falar sobre o que você falou sobre folclorização, né, da gente só trabalhar as datas, as efemérides, e realmente é uma coisa que incomoda bastante. Mas eu percebo que a escola parece que vive dando dribles em alguns grupos da sociedade, porque quando a gente faz algo diferente, a gente é acusado de estar doutrinando ou fazendo as coisas diferentes de algo que já estava dando certo, que estava ótimo, que agora a gente quer fazer diferente. E isso, para eles, não está certo. E a gente é acusado de estar fazendo essa doutrinação. E aí eu queria que você falasse, vocês percebem que a gente tem esse trabalho, nós aqui da sala de aula, a gente tem esse trabalho de viver dando dribles nos responsáveis, nos grupos sociais que ficam de olho na gente, da gente não estar fazendo essa doutrinação nas crianças, né? De fazer diferente, de falar sobre a cultura indígena e africana ao longo do ano, não só naquelas datas. Ah, por que meu filho não veio pintadinho de índio? Hoje é dia do índio, né? É isso que a gente tem que enfrentar. Podemos responder agora e depois a gente volta. A primeira pergunta é uma pergunta que fala sobre um comportamento, né, do corpo de professores que tem que é apegado nessa coisa. Isso aqui é meu, é dessa sala e etc. Né? Bom, essa pergunta, não sei se tem uma resposta assim, vamos dizer assim, diferente de uma resposta natural, que está relacionado muito a um comportamento cultural tradicional, né, do povo ocidental, né? Eu acho que à medida que a escola vai se abrindo para entender outras culturas e outros modos de ser, né, outras visões de mundo, e refletir sobre e produzir isso que você fala, para mim, está dentro na constelação da filosofia do bem viver, está relacionado ao bem fazer, né? Incorporar a filosofia Ubuntu ou Tecoá numa gama assim, né, numa rede assim, antes tem que ter acesso a ela, né? Então a gente precisa ainda chegar nesse ponto do acesso. Com relação à segunda pergunta, no início nós falamos aqui, embora haja a lei que pede para que na grade curricular essas temáticas estejam presentes nas contribuições históricas, geográficas, na língua, na culinária, nas filosofias, quer dizer, em uma gama de áreas, existe uma lacuna, que é em que circunstâncias e como que o professor consegue acessar conteúdos. Eu acho que está mais ligado a essa dificuldade de acessar conteúdos, que não é nem do especialista, né? Entre o especialista, o antropólogo, o sociólogo, o doutor, o professor e a escola básica, né? Tem um caminho a ser encurtado por uma coisa chamada política pública para isso. Eu acho que é nesse ponto que falta, né? Nas secretarias de educação, nas instituições ligadas à educação, para facilitar esse caminho para que chegue até o professor facilitado os conteúdos para que ele possa dar uma aula mais adequada. Eu acho que esse é o ponto, que tem a ver com questões que passam por políticas, né?
E no terceiro ponto eu não me lembro o que é da folclorização, que sim, essa questão da folclorização, que é o nosso grande embate, né? E, na minha opinião, a folclorização ainda persiste, porque são os elementos que o professor agarra, que é o que ele tem ali diante dele, né? Agarra para poder, vamos dizer assim, cumprir ali, né? Eu não acho que o professor... Aí tem outra coisa que você falou também, que é a questão da... Quando o professor faz uma coisa diferente, dependendo do lugar, do município, sei lá, da escola, ele é questionado, né? Quando sai fora de um determinado jeito de fazer, né? Isso, para mim, tem muito a ver com uma patologia, né? Uma patologia chamada normose, né? Em alguns meios, a patologia da normalidade. Né? Tem que fazer só daquele jeito, não. Isso está muito ligado a determinadas áreas, determinados setores, tem a ver com um pouco com isso também, né? E um pouco também da falta de oportunidades de abrir cabeças, abrir reflexões, abrir debates, né? Em encontros como esse, por exemplo, que aí pode favorecer essas transformações, essas mudanças, né? Quero agradecer as perguntas. Eu não gravei o nome das colegas que falaram. Isabel, Ângela e Maria Antônia. Eu não estou no chão da escola básica, né? Eu estou na universidade como professora, mas eu não sei se vocês conseguem imaginar o que é ser uma professora preta na UFRJ. Eu acho que não é um conto de fadas, não. São enfrentamentos muito difíceis diariamente. Uma professora preta no curso de nutrição que trabalha com culinária afro-brasileira. A primeira vez que uma aluna de iniciação científica apresentou o trabalho numa semana, que a gente chama de Semana de Integração Acadêmica, outra colega, avaliando o trabalho dessa aluna, disse: como você quer relacionar a culinária afro-brasileira com promoção de alimentação saudável, se comida de preto é indigesta, gordurosa? Essa foi a avaliação que a gente recebeu. Então, assim, também não é um caminho fácil a academia. É um pouquinho violento o dia a dia, e a gente ouve muitos argumentos teóricos para justificar, né? Eu conversava com a colega aqui um pouquinho antes de entrar, né, e dizer assim, quanto alguns autores são colocados para desqualificar a nossa forma de construir saberes, especialmente no campo da alimentação e nutrição. Então, são desafios distintos, mas também são desafios na educação. E quais são as saídas que eu tenho encontrado para sobreviver nesse espaço? Vindo de Nova Iguaçu, então, eu não acessei a cultura das elites, entrei na UERJ na primeira turma de cotas raciais, também não fiz uma graduação com as pompas, né, de ter entrado pela ampla concorrência. Imagina a primeira turma dentro de uma universidade com os seus professores racistas. Então, não tenho muitas belezas para falar da academia, não. Mas eu fui construindo, assim como Abdias Nascimento fala, processos de aquilombamento. Eu preciso andar com pessoas que consigam compartilhar da visão, né, das metodologias, dos valores que eu quero para a formação e para ter transformações dentro do ensino superior. Então, é fazendo articulações com colegas, tanto mulheres negras quanto colegas brancos também, que às vezes vão fazer o enfrentamento com outros colegas brancos,
porque nem sempre em todos os espaços a gente consegue falar, né? Então, esse grupo de pesquisa e extensão, Culinafro, que esse ano faz 10 anos, foi a forma de sobreviver dentro da UFRJ, né? Porque ali eu consigo formar estudantes. Hoje eu já tenho algumas estudantes que eu formei como professora substitutas trabalhando junto comigo. Então, eu fui construindo esse caminho de ter pessoas para esse fortalecimento, e não só para a sobrevivência, mas para poder viver, para poder ter alegrias, construir coisas boas, fazer projetos com relevância social e não só aqueles mais do mesmo, né? E assim foi possível trabalhar alguns temas que antes não eram possíveis. É possível compartilhar, é possível elogiar, é possível trocar, é possível fazer um monte de coisas que, se eu estivesse sozinha, talvez eu não teria conseguido durar, né, sem estar, de repente, sendo medicada, né? Acho que todo mundo consegue entender o que eu estou dizendo. Temos mais 6 minutos. Tempo para 2 perguntinhas, por favor. Vamos tentar ser objetivo, que a gente consegue ganhar mais tempo. Microfone. Enquanto fazem perguntas, eu pedi para a Giovanni apresentar alguns materiais, Isso, né, algumas literaturas. No final a gente vai apresentar. Para compartilhar também com vocês. Pode deixar. Eles vão colocar o QR Code aqui já já. Oi. A minha pergunta vai ser rápida. As escolas que são mais próximas de comunidades quilombolas ou comunidades indígenas, às vezes, na tentativa de fazer esse link, fazem visitas, né? Ou outras escolas têm mais condições financeiras, enfim, fazem viagens. E aí a minha pergunta é se, na opinião de vocês, né, se isso acaba, esse pequeno recorte que os estudantes vivem, né, estudantes e professores, né, nesses eventos, se eles têm algum impacto real, na opinião de vocês, ou se isso é mais um pouco de folclorização e de máscara para tentar, né? Temos mais uma? Boa noite, meu nome é Silvia. Ela acabou fazendo uma pergunta que eu também ia abordar a respeito da folclorização dos povos indígenas, justamente, só que ela veio falando do espaço das escolas, e eu ia perguntar a respeito dos espaços mesmos das aldeias indígenas, quando nós vamos viajar e vamos visitar. Esses dias eu tive um amigo que veio de Manaus, ele visitou, e a postagem dele era dizendo que ele não indicava, porque foi uma apresentação muito estereotipada. E aí eu vim discutir com ele a respeito disso, até onde era um estereótipo mesmo. Por que estereótipo? Ele, as apresentações, as pinturas, muito daquilo que turista quer ver, eu queria conhecer a comunidade, o senso crítico dele era outro. E aí acaba fazendo parte, né, dessa extensão, tanto no campo escolar, como no campo mesmo quando vem desses povos, né, como eu acho. Podemos responder, então? Podemos responder. Ela fala do campo. Você pergunta, você é a Sara. Sara pergunta sobre as visitas às comunidades, né? Eu acho que depende da condução, né, que se organiza esses eventos, essas atividades. Quando as escolas visitam a comunidade que eu continuo trabalhando até hoje, é sempre uma alegria para a comunidade. Eu sempre vejo muita alegria em receber, porque a comunidade tem se organizado, por exemplo, para ter a diretora do memorial, que é um pequeno museu na comunidade, uma diretora quilombola e educadora. Então, eu vejo a alegria dela de compartilhar, contar a história a partir da perspectiva deles e delas, né? Apresentar as produções textuais, os materiais que são produzidos. Então, eu vejo de forma positiva. Outra coisa que eu vejo acontecendo muito junto a essa comunidade,
numa escola que tem próximo, é fazer a formação dos professores com os mestres da comunidade. Então, por exemplo, o mestre do jongo vai ministrar o curso de formação de professores nas escolas que acolhem as crianças da comunidade. Seja a escola do território como aquelas do entorno, né, que tem as outras etapas de formação. Então, é muito bonito assim, ver a benzedeira dando uma aula de ervas, sabe? Bonito nessa formação dos professores que começam a colher esses saberes no processo de aprendizado, mas também é muito importante esse lugar da valorização dos saberes desses mestres, né? Então, eles se preparam para contar as histórias, organizam, sei lá, uma exposição de ervas, de utensílios que usam. Eu acho que é uma interação muito potente, desde que não seja chegar à comunidade tirando foto como se estivesse num zoológico. Sentar para ouvir como se eu estivesse sentando para ouvir qualquer outro intelectual de qualquer espaço. E eu acho que, quando é assim, nesse lugar de respeito, de valorização, é bom para os dois espaços. Porque também tem muita alegria quando chama seu Gilson para contar a história do jongo, chama Dalma para contar a história das ervas. É uma alegria muito grande. Assim, vou dar aula na escola. E na universidade eu costumo fazer isso com as cozinheiras das favelas de Macaé. Chamo para dar aula de culinária macaense. Então, elas vão na disciplina que chama Alimentação, Nutrição e Sociedade, para compartilhar as vivências, as experiências dela sobre alimentação. Eu acho que é importante a gente ir quebrando esses muros de aproximação. E uma coisa que eu falava, né, com o Giovanni e com o Cacá, né, enquanto a gente preparava esse encontro, é que, na medida em que a gente, enquanto instituição, né, pode não só trazer a pessoa, mas valorizar esse espaço, tipo, vem, mas com que transporte, gente? A pessoa paga para dar aula, paga para o transporte, recebe, não tem um café, uma água. Aí, né, a gente precisa, assim... E nem sempre a escola vai ter dinheiro para dar, para pagar uma palestra, para financiar. Mas tem coisas pequenas que a gente pode fazer, né? Recebe com café, com uma água, paga o transporte, né? Recebe bem a pessoa. Eu acho que é importante assim, quebrar esses muros do lugar da valorização desse saber. Vem a mestra fulana de tal, liderança de tal lugar, assim, colocar, né, os títulos da comunidade, né, que eu acho que colocam um valor ali também. Sim. No que se refere a uma aldeia indígena, não tem tanta diferença em relação a esse apontamento que você trouxe. É necessário lembrar algumas coisas. Primeiro, que uma aldeia indígena e uma casa, imagina uma casa de uma família, a tua casa, a tua família, uma família grande. Aí vem alguém lá na tua casa que quer ver como que é o seu cotidiano, como que você cozinha, o que você faz, como que você dorme. Então, na verdade, no primeiro momento, realmente é um incômodo. E no caso dos povos indígenas, em algumas aldeias, as pessoas vão buscar expectativas, às vezes de coisas que não é exatamente aquele momento de acontecer, né? Determinadas danças, determinados movimentos, celebrações, né? Então, às vezes, a comunidade adequa, até por conta de determinada proposta nessas visitações, e aí essa adequação acaba dando essa impressão, né, de também de estereotipar, que você usou, né? E outras circunstâncias é até uma retomada, dependendo do interesse, que vai pode até ser mesmo, porque pode ser uma retomada de alguns aspectos que aquela comunidade já tinha até deixado de fazer.
né? E no mais é muito próximo ao que a Ruth coloca, assim. Depende do como se chega, né? Do como se interage. Perfeito. Infelizmente, nosso tempo acabou. Infelizmente. Mas, para finalizar com chave de ouro, Cacá também vai nos brindar com uma surpresa. Cacá, está contigo. Ela vai apresentar depois a... Pode ser, se ela quiser repetir, tudo pode ser. A surpresa é a gente também vai dançar. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé. No Tequaporã, na filosofia do bem viver, um dos princípios, nós falamos aqui o princípio do lugar, né? O lugar espaço, o lugar interior, o lugar comunidade, como uma coisa só. O outro princípio diz respeito à multiculturalidade, né? Que é assim, onde há muitas culturas, há vida saudável. Não onde há hegemonia só de uma coisa só, há um perigo aí. E esse terceiro ponto diz respeito à sabedoria, como que a gente realmente amplia a nossa sabedoria, que é um princípio do bem viver, através do Atiguaçu. Atiguaçu é o que nós estamos fazendo aqui, como se fosse um congresso, grandes reuniões. Então, esse canto, essa dança que eu vou fazer aqui agora é um canto de Atiguaçu, de grandes reuniões. E essa letra é uma letra pequena, em Guarani, mas eu vou dizer a tradução primeiro para a gente dançar depois. A tradução é: quando todos nós temos o mesmo propósito e em direção à grande sabedoria. Quer dizer, no fundo, todos nós queremos aprender e ir em direção à grande sabedoria. Mas, para chegar lá, temos que parar em círculos, nós não estamos em círculo aqui, parar em círculos de vez em quando e beber das pequenas sabedorias de cada um. Esse é o que a canção está dizendo, que é das pequenas sabedorias de cada um que a gente chega na grande sabedoria, né? E o canto é assim: Orema, Rota, Parauá, Oruauã, Taquareporã. Então, é simples, né? Como é que a gente vai cantar? Esse grupo aqui fala Orema. Então, ó, Orema, segura. E aqui, Roota. Então, Roota. Então, vamos lá. Orema, Rota. Todos juntos. Parauá. Oruauã. Taquareporã. Simples, né? E aí termina assim. Termina. Hey, JJ. Hey, JJ. Hey, JJ. Então, a gente precisa dançar de dupla. Nós vamos fazer de trio. Assim. E os pés como se estivéssemos andando. Que para chegar na sabedoria tem que caminhar. Para chegar na sabedoria tem que caminhar. Então vamos lá, ó. Orema, Rota, todos. Parauá, Oruauã, Taquareporã. Orema, Rota, Parauá, Oruauã, Taquareporã, Hey JJ, Hey JJ, Hey JJ, Orema, Rota, Parauá, Oruauã, Taquareporã, Hey JJ, Hey JJ, Hey JJ. Parauá, Oruauã,
Taquareporã. Hey, JJ. Hey, JJ. Hey, JJ. Parauá, Oruauã, Taquareporã. Hey, JJ. Hey, JJ. Hey, JJ. Obrigado. Abraça alguém. Hey, JJ. Que lindeza, hein? Gente, só um minutinho. Tem um QR Code aqui na tela que tem os materiais de toda essa palestra. Tem um livro do, né, o Tecoá, do Cacá, e também tem o material da Ruth, tá bom? Então peguem rapidinho para vocês também terem materiais para trabalhar com seus alunos. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigado obrigada. Mesmo. Água de Eveté. Obrigado. E o material lá no YouTube dá para aprender, relembrar as canções, as cantigas, as danças e levar, quem sabe, para a escola, né? A farinha e também. Muito bom.